César Santos de Oliveira, mais conhecido como PC. Não é aquele juiz de futebol, não, viu, gente? É natural da cidade paraibana de Alagoa Grande, mas reside em Natal desde 1986. Né? Além de presidir a Federação dos Conselhos Comunitários e Entidades Beneficentes do Rio Grande do Norte, a FECEB-RN, o PC é diretor nacional da Confederação Nacional das Associações de Moradores, a CONAM, e também é membro titular de dois importantes conselhos da nossa cidade, o CONCIDADES e o CONSAB, que é o Conselho Municipal de Saneamento Básico. Tudo bem, Paulo César? É uma honra recebê-lo aqui no Bate-Papo 65. Seja bem-vindo. Sim, perfeito. Beleza. Uma honra, essa honra é minha estar aqui com vocês. Sempre tenho acompanhado na semana esse Bate-Papo 65 e são assuntos realmente que traz muito conhecimento para a sociedade, principalmente para os internautas que têm nos acompanhado, né? E são assuntos de muita importância. Vamos ok, PC. Para participar desse bate-papo. Obrigado, PC. Então, antes de passar a palavra aqui aos nossos entrevistadores, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta. No período mais crítico da pandemia, a Prefeitura decidiu suspender o funcionamento de várias linhas de ônibus e também diminuiu a frota em circulação na cidade. Nos últimos meses, no entanto, mesmo com a gradativa retomada das atividades econômicas e sociais, em decorrência do avanço da vacinação e da imunização, por consequência, a situação anterior à pandemia não foi restabelecida, né? Curiosamente, foi só depois da realização de uma manifestação recente, até no mês passado, em frente à SPTU, cobrando o retorno das linhas e cobrando o retorno também da frota de ônibus, que a Prefeitura decidiu se manifestar. E aí, para nossa surpresa, e com certeza para a surpresa de muitos natalenses, surgiu essa proposta de uma nova rede de transporte público, sem que tivesse havido discussão prévia com a sociedade. Minha pergunta é a seguinte, PC, foi assim mesmo? Você sabe como surgiu essa proposta de nova rede de transporte? A FECEB, o CONCIDADES, alguma entidade representativa da sociedade civil natalense foi chamada a participar da elaboração? Cristian, foi assim mesmo. Infelizmente tem sido assim, né? Essas manifestações que houve de frente à SPTU, também de frente à Prefeitura, nada mais é do que a sociedade revoltada com isso, né? Porque até, digamos assim, a ordem judicial, a Prefeitura não cumpriu, né? Porque, na verdade, para se criar uma nova rede de transporte, teria que voltar ao sistema normal, né, antes da pandemia, para poder aí fazer um processo de discussão. E nada disso foi discutido, nem discutido com lideranças comunitárias, não foi discutido com federações. A FECNAT, ela tem jogado um papel fundamental, inclusive temos assento no Conselho de Mobilidade Urbana, né, de tarifa, essas questões todas, e não foram discutidas lá. A nossa representação, inclusive, a gente tem dito firmemente para ser contra esse processo, contra essa questão dessa discussão de rede de transporte, que tem sido um engodo para a sociedade e para os trabalhadores. Mais uma vez. Ok. Jean, a primeira pergunta é sua. Fique à vontade. Grande PC, sempre uma honra ter aqui você com a gente, cara. Viva PC, viva FECEB e viva CONAM. PC, é um pouco redundante, mas eu queria ouvir mais de você desse processo, né? A Prefeitura anunciou esse novo sistema de transporte público agora no final de setembro, e anunciou essas consultas nos bairros. Promoveu na Zona Norte, semana passada, essa semana está sendo na Zona Oeste, se eu não me engano, houve uma reunião em Nova Descoberta, e é aquele modelo, chega com um pacote feito, apresenta, o movimento social e a população em geral tem um nível de interpretação do projeto em si muito, muito superficial, porque a coisa não foi debatida antecipadamente, né? E é isso, essa é a proposta, legitimar, sem o mínimo de escuta, de diálogo. Uma proposta dessa não deveria passar pelo CONCIDADES, por exemplo, ou pelo menos pelo Conselho de Mobilidade.
que tu acha, Paulo César? Quando é assim a toque de caixa, realmente não passa não, porque está sendo a toque de caixa, né? A gente não tem muito tempo para discutir uma questão dessa, que, aliás, teria que ter muito tempo para discutir, né? Tendo em vista que esse conflito vem de muito tempo, né? E diga-se que é um conflito que se poderia ser discutido com a sociedade no campo das ideias, de ter uma cidade melhor, de ter um Natal melhor. Pois bem, nós temos aí intitulado algumas lideranças, que se diz liderança comunitária de Natal, que já surgiu um movimento desse. Vocês lembram um pouco disso. Surgiu esse movimento pró-Natal, né? E a gente depois descobriu o que era realmente o pró-Natal. E agora está sendo criado de novo. Não que todas as lideranças comunitárias e parte da sociedade que esteja ali esteja envolvido nisso, mas a gente já descobriu um pouco do que está acontecendo já. Na verdade, o prefeito Álvaro Dias, ele tem existia lá em Caicó, o Alberto sabe disso, um conselhão, existe ainda, e quando se precisava da sociedade para aprovar qualquer coisa na Câmara, chamava o conselhão. Então, assim, um pouco disso está surgindo aqui em Natal, infelizmente. Então, assim, tem algumas lideranças que estão sendo levadas a isso. Eu digo levada, sabe por quê? Porque no processo de discussão já, Alberto, Aline e Christian, que todos os internautas estão aí ligados, esse processo de discussão, ele faz a apresentação, como você já colocou aí, pronta, a sociedade faz lá os seus questionamentos, que na maioria das vezes está sendo, a linha 46 vai voltar, a linha 76 vai voltar, 79, enfim, todas as comunidades brigando pela volta das suas linhas. Por isso que eu disse no início que deveria ter voltado todas as linhas para ser discutido uma nova rede, né? Então, pois bem, então o que está acontecendo? Nessas reuniões, todo mundo assina quando entra, as propostas são apresentadas, algumas propostas são apresentadas nesse sentido, né, muito pequenas, não são propostas que realmente vá definir, né, uma nova rede, né, porque já tá definido. Então, assim, as pessoas assinam e não tem uma ata, porque, na verdade, teria que ser feita a discussão, foi apresentado pela liderança tal, uma proposta assim, apresentado pela entidade, Conselho Comunitário, uma proposta desse tipo, e nós vamos colocar aqui que é importante que a gente faça essa análise, tecnicamente, lá na secretaria. Isso não está acontecendo. Ou seja, quem chega lá assina e está legitimando, porque depois vai dizer que a sociedade foi escutada e a sociedade aprovou. Infelizmente. Perfeito, perfeito. Aline, a vez agora é sua. Opa, bem-vindo, PC. Bom conversar com vocês sobre esse tema. PC, de acordo com a Prefeitura de Natal, o novo desenho do transporte público tem o sentido de orientar o processo de licitação para contratar os novos operadores do sistema, né, de transporte público. Segundo a própria Prefeitura, a licitação já vai ser lançada em novembro. Nós estamos hoje no dia 6 de outubro. Mais uma vez, não seria muita correria para decidir que vai ter uma coisa dessa magnitude, né, que é o transporte público, que vai ter um impacto tão grande na vida, do cotidiano de muitas pessoas, né, centenas de milhares de pessoas aqui em Natal, e também, por que não dizer, região metropolitana. Não parece que o prefeito dirige a cidade como se fosse uma fazenda, um sítio, assim, essa, pelo menos, é a impressão que a gente fica. Queria lhe ouvir sobre isso. Tem um colega que fez uma observação que disse assim, entre a diferença da carne lá do Seridó, que é de sol, e a cidade do sol, a diferença é só o sol, né? O sol. Então, é isso mesmo. Infelizmente, a gente não tem tido esse cuidado. E não é só de hoje, né? A gente tem que levar em conta também algumas gestões que passaram, que o modelo é o mesmo, infelizmente. A gente tem feito essas discussões com muito cuidado, né? Mas dizendo que não se pode fazer uma licitação no mês de novembro. Nós estamos em outubro, estamos discutindo isso agora. E eu até acho que desafio se vai ter realmente essa licitação em novembro. Porque a previsão nos bastidores lá é que vá para janeiro. Por que janeiro?
porque o tempo, além de ser muito pouco, eles não vão ter muita questão a apresentar, certo? E eles não têm o traquejo, assim, por mais que o secretário que pediu exoneração, o Paulo César Medeiros, né? O Paulo César meu xará, e do ponto de vista de servidor público, ele é muito bom, assim, né? Um bom servidor. Mas a nova secretária da Alianda, ela não vai mexer em nada. Isso ela já disse, né? Que não vai mexer em nada, vai ser a mesma coisa. Então, se ela já disse isso, ela vai mexer em quê? Porque a sociedade está discutindo, ou pelo menos está participando dessas reuniões. Não vai haver mais discussão para mudar nada. Isso foi que saiu da boca dela. Então, assim, por que não, gente? E a gente sabe o porquê. Não haver essa discussão para o plano de mobilidade urbana. Eu acho que o processo é esse. A cidade avança com isso. Vai ser menos, digamos assim, menos castigo e prejuízo e pancada nos trabalhadores que necessitam do transporte público. Infelizmente, a gente fica, sabe, angustiado com esse tipo de coisa, porque o instrumento é o plano de mobilidade urbana. Né? Esse é o instrumento, porque as discussões passam pela sociedade. Quando a gente avança no plano, a gente pensa no sonho, e aí Jean e o Christian deve ter acompanhado um pouco isso, quando o Concidade da região metropolitana funcionava, a nossa vontade, né? O grande pensador George Campbell, que na minha opinião é um grande pensador da região metropolitana, e a gente já discutia a questão da integração do transporte. Porque não faz sentido você ter todos os dias, ali na descida da Ponte do Igapó, aquele transtorno. Por quê? Porque não tem ônibus no Jardim Lola. Então as pessoas vêm do Jardim Lola para pegar ônibus ali. O Amarante, não existe ônibus do Amarante, você tem que pegar quem vem do Parque dos Coqueiros, o ônibus do Parque dos Coqueiros. Então isso começa a aglomerar a gente ali, e a gente vê o sofrimento todos os dias. E a imprensa tem mostrado isso como se fosse uma coisa natural. Ah, está reclamando e tal. E não vai a fundo no processo de discussão, acompanhar um processo de discussão e até cobrar. No papel da imprensa também cobrar. Então a gente sente essa dificuldade, porque se não houver essa questão de um plano de mobilidade urbana, a gente fica pensando como que vai haver licitação, por exemplo. Perfeito, por exemplo, não sei se eu respondi aí a questão, porque a questão da licitação, Aline, eu não gostaria que fosse uma licitação carta-convite, né? Porque a Lei 866, ela já está sendo no processo, porque já tem uma outra lei, né? Que é a 14.133 de 2021, que já é um processo. Então, as licitações, seria ideal que, se houvesse uma licitação, ela fosse por pregão, e não por carta-convite, porque carta-convite só participa quem já é empresário aqui, quem já está aqui, certo? E o pregão não. O pregão, há participação a nível nacional, a nível de Nordeste, quem quisesse participar, os empresários poderiam participar. Mas eu só posso participar. Christian, me permita aqui só na verdade, uma retificação, PC. Esse tipo de licitação que envolve transporte pelo valor, não pode ser por pregão. Pregão é mais para coisas comuns, né? Coisas mais papel, caneta, essas coisas mais comuns que você não tem muita. Aí tem a nova lei, tem que ver quais são as modalidades que essa nova lei traz, né? Mas da lei antiga, talvez concorrência. É isso que eu estou dizendo, a concorrência. Mas essa lei, a 14.133, ela trata um pouco disso. Perfeito. Alberto, a vez é sua agora. Abrindo aqui o microfone, falando em lei, PC, você falou na 14.023, e tem uma lei, a 14.020, 14.000/20, né? Que ela prorrogou o prazo, né, de elaboração, até, se não me engano, primeira quinzena de abril de 2022, algo nesse sentido, acho que na primeira quinzena. Prorrogou esse prazo para a elaboração desses planos. Daqui até lá, se houver algum tipo de
de solicitação de recurso é para aplicação no própria elaboração do plano. Se eu estiver enganado, você me corrija, tá? Então, a minha pergunta é, como é que se dá essa reorganização dos postos públicos sem haver um debate? Ou seja, não seria melhor, não seria mais democrático? Aliás, é mais democrático você ter uma discussão, né, sobre essa reorganização do plano de transporte público através de um plano de mobilidade. Me parece que seria o caminho mais correto, pessoal. É isso? Você entende dessa forma? Seria o correto, né, Alberto? Seria o correto. Esse seria o correto. E a gente fica muito preocupado com isso, porque, como eu já falei aqui, não há interesse da prefeitura, pelo que a gente enxerga, é uma coisa mais que interessa ao empresariado, né? O empresariado do setor do transporte, ou seja, o Seturne. E isso tem sido, a STTU tem sido muito criticada nessas reuniões, porque a própria sociedade que está participando está entendendo que há uma certa manobra para não ter uma discussão realmente com a sociedade, né? E a discussão fica nesse nível, né, de mais participação, de pouca participação, porque, como já falou aí no início, como já falou na sua pergunta, ele colocou muito bem essa questão de a sociedade não participar por achar que é uma coisa que não vai interessar muito, ou não tem um conhecimento, tal, e realmente não tem um conhecimento, né? Por exemplo, quando se fala das estações, ele coloca lá, estação de transmissão, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. O ônibus que vai do Parque das Dunas, ele vai passar no Solidade. Aí do Solidade, ele pega outro para vir para a cidade. Eles não explicam lá, por exemplo, que o trabalhador vai ter que pagar 2 passagens. Não vai pagar uma, ele vai pagar 2 passagens. Você está entendendo o da coisa? Então, assim, ele precisa ser discutido isso. Porque esse modelo ele já aconteceu. Ele já aconteceu aqui em Natal, esse modelo está acontecendo do mesmo formato e vai atender os corredores e não vai atender os bairros. Porque desde o processo de discussão, que a gente discutia uma frota de ônibus nova, mas é uma frota de ônibus nova que desse o conforto ao trabalhador, aos usuários do sistema, que paga a sua passagem, diga-se de passagem, cara, né? Cara, e anda nos ônibus sucateados. Os ônibus sucateados que vêm da Paraíba, porque o Agnello Cândido, o empresário da empresa de ônibus, ele tem um certo domínio sobre isso, né? E eu precisava saber o porquê que esse domínio todo que esse cara tem. Não é que não, na Paraíba eu conheço Agnello, o pai, né? O filho também, mas o Agnello, o pai, desde o período de Campina Grande, que os ônibus eram todos sucateados. Inclusive, essa mesma discussão está acontecendo em Mossoró, esse sistema de transporte de Mossoró. E aqui em Natal está tendo esse gargalo. Ou seja, e não está se discutindo, por exemplo, já que eles não vão atender as comunidades, não pode ser discutido, por exemplo, o transporte alternativo, que é quem atende hoje as comunidades, né, mais distantes da cidade, mais afastada dos corredores, porque hoje os corredores são atendidos, né? Inclusive com ônibus maiores, né? Enfim, mas o restante das comunidades elas não são atendidas. Quem tem dado esse atendimento, até porque são ruas mais estreitas, as ruas são estreitas, tem locais que não atendem, mas quem atende isso é o transporte alternativo, que não está tendo nenhuma discussão nesse processo. PC, até onde eu sei, nessas reuniões que têm acontecido para debate, na verdade, para apresentação, né, do pacote elaborado pela STTU, a informação que se dá em relação a preço de passagem é que o trajeto entre bairros ele teria o preço fixado numa fração do preço geral. Então, na hora em que ele faz a integração, ele complementa aquele valor e aí fica um preço o equivalente a uma passagem. Mas isso é uma questão secundária, porque me parece
que essa questão que o Alberto levanta é extremamente importante, né? Na hora em que você tem um prazo fixado em lei, que, se não me engano, Alberto, é dia 12 de abril, para que todos os municípios brasileiros com população acima de 250 mil habitantes elaborem seus planos de mobilidade urbana, isso é daqui a 6 meses, gente. Se a gente quer elaborar um plano de mobilidade urbana com mínimo de participação popular, na verdade, e olha que eu não estou nem entrando no mérito de que o plano de mobilidade ele é mais geral, ele é mais abrangente de que a discussão do modelo de sistema de transporte. Você mesmo está colocando aí, né, que a discussão do transporte alternativo, por exemplo, não está nem em pauta. Né? Então, é como se a gente estivesse invertendo, né, o processo. Vamos para a segunda rodada de questões e vamos começar aqui, invertendo a ordem, começar pelo Albério. Albério, sua segunda questão. Paulo, você foi apresentado, e nós o conhecemos, como um dirigente, né, da Confederação Nacional das Associações de Moradores, a combativa CONAM, também preside aqui a FECEB, também já denominada aí pelo Christian, e, evidentemente, colabora com a FECNAT, que é a federação aqui de Natal, né? Como é que essas entidades têm discutido junto com Concidades? Qual o plano de mobilização? Como é que vocês estão fazendo para discutir isso, né? Porque aí você vê que há um desperdício de recursos, há desperdício de tempo. Não sei se você concorda comigo. Eu queria saber, diante de tudo isso, como é que essas entidades, né, essas lideranças que têm atuação nessa frente, né, uma chamada luta, né, por uma cidade democrática, uma cidade inclusiva, né, uma cidade que você tenha condições de viver em paz, viver bem. Como é que é essa entidade, como é que você, especialmente, vê essas questões, Paulo? Desperdício de tempo, de recursos, o que mais, além disso? Uma afronta lógica, né? Por que você não tem uma discussão, já que você tem esse tempo todo que o Christian falou, né? Que eu tinha falado, esqueci do 12 de abril, que é isso mesmo, Christian, é até 12 de abril, ou seja, 6 meses, né? Você tem ainda para fazer uma grande discussão, e uma discussão, quando você envolve o coletivo, evidentemente que as soluções, elas são de outro nível, né? Passam a ser, de fato, coisas bem grandiosas do ponto de vista de atendimento ao público. É isso, Paulo. Não sei se eu me fiz entender, Cris. Não, Paulo. Primeiro é o seguinte, Alberto, esse prazo, não necessariamente teria que se tem um prazo até abril, não haveria necessidade de se começar agora, já era para ter acontecido o processo de discussão. Né? A gente estaria muito mais adiantado e ia muito mais avançado nesse plano. Primeiro porque a cidade cresceu, né? E você imagine que a malha viária também. Você tem uma ideia, hoje existe o terminal do Brasília Teimosa e ali parava, né? Ele deixou de ser fim e passou a ser meio depois da construção da ponte do Navarro, que aí os ônibus vão para Redinha, né? Toda parte da Zona Norte, tudo. Então, o terminal ele deixou de ser terminal para ser, deixou de ser fim e passou a ser meio, né? Agora, os ônibus para frente pela ponte do Navarro. E assim, a cidade vem crescendo. E quando vem crescendo, nesse sentido, precisa ser apresentado à sociedade esse plano, porque até para uma licitação, para qualquer um outro participar, eu preciso saber o que é que eu estou participando. Porque eu estou comprando, digamos assim, um serviço para prestar à sociedade. Não é uma coisa que vai vender, né? Eu sou usuário do sistema de transporte urbano, então eu preciso saber. Quando eu digo eu estou falando dos trabalhadores que saem de sua casa, por exemplo, que precisava saía de 6 horas para pegar o ônibus de 6h30, de 7h30 está no trabalho 8 horas, hoje ele vai precisar de sair de 5 horas da manhã, 5h30, para chegar. Porque, repito, os ônibus existem nos corredores, não existem nas comunidades. Então, esse plano, ele era para ter sido discutido, Alberto, muito antes. Isso foi empurrado com a barriga, e, felizmente, a gente não é que a gente vem aceitando, é que as coisas vai passando. Por exemplo, o Concidade, nos últimos anos, da nossa participação lá, a gente tem discutido a questão de um outro problema, que é a questão do plano diretor, né?
O plano diretor passou pelo dado o processo de discussão, depois veio a questão de novos representantes, que devia ter os novos representantes da cidade, inclusive está havendo um processo já do movimento estudantil de homem participar, e a importância de participar para a gente ter, mesmo que um conselho com uma boa parte dos servidores municipais, né, das suas secretarias, dos seus secretários, mas a gente precisa fortalecer esses conselhos institucionais, porque é onde a gente discute. Então, assim, o Concidade passou muito pouca coisa, mas muito pouca coisa nessa discussão. A discussão, não posso ter ideia, nem foi discutida, foi apresentada só no Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, onde a gente tem representação. Então, Alberto, não tenho nem dúvida disso, que esse processo já era para ter começado há muito tempo. E eu repito porque alguma coisa está por trás disso. Não me respondo, não me pergunto porque eu não sei. Mas é uma coisa muito, sabe, que a gente poderia ver que um gestor quer avançar, né? Como é que você disse que um plano diretor vai ser um plano diretor bonito, vai fazer uma cidade bonita, que a gente também entende que parte daquelas comunidades ali, da praia, da Ribinha, tudinho, a gente sabe a problemática que vai acontecer ali, né? Como é que você faz uma discussão dessa se você não tem a capacidade de discutir o transporte, a mobilidade para os trabalhadores? Felizmente é isso. Ok, PC. Aline, a vez é sua agora, fique à vontade. Opa. PC, todos esses atropelos, né? Entrando no mérito em relação ao projeto, como você avalia essa nova rede de transporte público elaborado pela SPTU, proposto pela Prefeitura? Você enxerga algum ponto positivo? Quais são os pontos negativos, assim, para quem está nos assistindo, ter a dimensão do que se trata, do que a gente está falando, assim, na prática? Aline, sabe por que eu não encaro muito os pontos positivos, que praticamente eu não vi nenhum? Então, assim, está sendo restabelecido uma questão que já era para ter sido acontecido, que era quando a própria Justiça determinou, já era para a frota estar funcionando, e aí sim discutir algumas questões, mas o próprio Paulo César, o secretário, que saiu no início dessas discussões, ele disse, não, a gente vai discutir e depois, se houver alguns problemas, a gente vai ajustando até lá. Ajustando como? Vocês estão falando que vai ter uma licitação em novembro. Então, assim, eu não vejo esses pontos todos, não, porque não atende, esse sistema não atende hoje a população que nós temos, por exemplo, na Zona Norte, população muito grande na Zona Norte, a Zona Oeste. Você imagine pegar um órgão que, inclusive, recentemente no ano passado, foi entregue algumas unidades do programa de habitação, e a Prefeitura entregou lá alguns conjuntos. Você imagina que essas comunidades lá, tem gente que não estão querendo um apartamentozinho porque não tem o transporte público. Porque eles não podem trabalhar, porque uma boa parte que era aqui da Zona Norte, os caras botaram para morar lá, entregaram a chave para morar lá, e eles não têm a mínima condição. Eles desistiram do apartamento, da sua moradia, né? Pensaram que ia ter a sua casa própria, pela questão do transporte. Você imagine você sair do Guarapes, Zona Oeste da capital, cruza toda a cidade para chegar numa praia, na Praia do Meio, né? Você tem esse corredor que você pode transformar também. Hoje, a Avenida Rio Branco, por exemplo, todos os ônibus passam na Avenida Rio Branco. Mas poderia passar, por exemplo, quando eu vejo uma secretaria dessa que, com todo respeito aos técnicos que têm seus estudos sobre essa questão, tem seus doutorados, enfim, que é o caso, inclusive, da nova secretária, a Baiana, ela, com todo o seu estudo, seu doutorado, não pensa, por exemplo, nos corredores da cidade. Para esvaziar. A Avenida Rio Branco, hoje, pela sua capacidade comercial, não é mais do que o Alecrim. O Alecrim é muito maior. Tem a necessidade de todos os ônibus passar no Alecrim, mas nem toda a necessidade dos ônibus tem que passar. Não foi? Se a gente tem, por exemplo, a questão da Deodoro, que poderia transitar ônibus na Avenida Deodoro.
né? E nos outros corredores que a gente tem. Então, a gente tem muito ônibus, muito transporte na Avenida Rio Branco, e nos outros locais a gente não tem, para que ajude na mobilidade das pessoas, para eu chegar para pegar ônibus. Infelizmente, é isso. A gente discute, mas a gente esbarra nessa questão da falta de respeito com os usuários do sistema de transporte público, que tem que andar muitos quilômetros para conseguir pegar ônibus. E Carlos Alberto sabe disso, que mora na Vila de Ponta Negra e andava muito a pé para pegar um ônibus num corredor que não passava na própria comunidade. Continua do mesmo jeito. Sua segunda e última questão, Jean Varela. Fique à vontade, Jean. Seu áudio. Paulo César. Abri. Nesse acúmulo todo, você até, de certa forma, já relatou um pouco dessa minha pergunta, mas eu queria que você aprofundasse mais. Do debate que a gente fez aqui, e desse acúmulo que você tem, inclusive como membro do Concidade e outras instâncias, quais os requisitos, o que é que precisa, quais são o que é que precisa ter nessa nova rede de transporte público Natal? O que deveria ter, né? Qual é o principal foco? É a malha? Os veículos? É a tarifa? O que é que precisa ter nessa formulação? Uma questão leva a outra, gente. Nós já debatemos um pouco sobre a questão da tarifa, que nós temos uma tarifa que ela é muito, digamos assim, o trabalhador tirar do bolso, ganhando um salário mínimo hoje, ele faz muita dificuldade, essas tarifas. Ela onera muito o trabalhador, certo? O processo de discussão do transporte público é atender a sociedade como um todo, né? A gente tem dificuldade. Agora, enquanto o Natal for tratada como uma mini metrópole, né, uma cidade pequena, que não é uma cidade tão pequena mais, né, eles sempre vão querer fazer que Natal tenha o melhor meio de transporte, porque tem ônibus, tem outros meios de transporte. Porque, veja bem, bem claro, se a gente tivesse um transporte público de qualidade, a gente não teria tanto carro na rua, tanto trânsito, tanta bicicleta, tantas motos. Hoje você passa na Ponte de Igapó, a partir de 6 horas da manhã, você tem poucos ônibus, ou uma boa parte dos ônibus, mas você vê muita bicicleta e muita gente de carro, na maioria das vezes, com ele mesmo dirigindo ou com um outro passageiro. Então, você imagine, hoje, se o trabalhador pode comprar uma moto, porque as concessionárias de moto, ela faz assim, você paga como um vale-transporte. Você paga R$4 por dia e você gasta 8, gasta 12. Então, isso induz o trabalhador a comprar moto. Por quê? Porque o sistema é falho, gente. O sistema não funciona. Ele não atende. As discussões que foram feitas, vamos botar ônibus de qualidade. E aí, Jean? Aí a gente passa pela questão das pessoas com deficiência, certo? Que não tem esse cuidado. Os ônibus são muito altos, a gente não tem os pisos baixos dos ônibus. Muito quente. Quando chove, ninguém aguenta ficar dentro do ônibus, porque os ônibus não têm ar-condicionado. Certo? Então, são esse tipo. Vai da qualidade, né, que você não tem do transporte. Tudo. Então, isso tudo ele passa a ser uma questão que ela leva um ponto ao outro. Entendeu? Hoje tem as pessoas, por exemplo, onde não passa ônibus, eu estou de carro. Eu digo, vamos fazer o seguinte, a gente vai para a mesma empresa, a gente trabalha perto de um do outro ali, então vamos inteirar para a gente, em vez de ônibus, botar o dinheiro da gasolina e ir. Mesmo que a gasolina esteja a R$7 aí, né, que está matando a população brasileira. Infelizmente. E aí passa por uma questão também de quem, quer dizer, de quem vai financiar isso. Eu acho e tenho convicção disso, que quem vai financiar somos nós.
mesmo quem não usa o transporte público vai ter que financiar. Vai ter que ter uma forma de financiar, porque é uma política pública, e que, aliás, se tornou constitucional, né? João Varela, me ajuda aí, salvo engano, foi um projeto de... Ainda não, tramita, a emenda constitucional de Luiz Erundina, né? Luiz Erundina, tramita, exatamente. Tramita Então, ainda. assim, e olha o tempo que está tramitando, né? Então, pois é. Então, assim, eu não vejo, sabe? A gente fica procurando tentar enxergar um ponto positivo nisso e não vejo. E não vejo. E precisa ter a participação não só do movimento comunitário, mas do movimento estudantil, mas de todos os outros movimentos, inclusive do movimento sindical, porque o trabalhador tem pago um preço muito caro por isso e precisa fazer essa discussão dentro dos sindicatos e da sociedade civil organizada como um todo. Ok, PC. PC, uma das razões do nosso programa se chamar Bate-Papo 65 é porque ele tem 65 minutos de duração, né? Portanto, nós já aqui extrapolamos, né, o período de realização do programa, mas a gente ainda tem uma última pergunta aqui e eu gostaria que você, logo após a sua resposta, aproveitasse também para fazer as suas considerações finais. Você tocou aí no fato de Natal ser uma metrópole, que de fato é, né? Você saberia dizer se essa proposta que foi sacada do bolso assim repentinamente pela STTU, se ela procurou contemplar também de alguma forma as necessidades de quem mora na Grande Natal e depende, como eu dependo, por exemplo, de transporte público e que trabalha ou que estuda, né, em Natal ou vice-versa, às vezes mora aqui em Natal e trabalha, né, em algum município da Grande Natal. Saberia dizer se essa proposta que está sendo discutida, ela de alguma forma levou em consideração também as necessidades dessas pessoas? Muito, Christian, sinceramente, muito vazia, sem coisas concretas que possa a gente imaginar que vai acontecer isso, né? E vai ter uma forma de transmissão que se possa chegar nesse formato da região metropolitana, porque, sinceramente, a gente tem São Gonçalo do Amarante e é um caos na questão do transporte público. E sem contar Ceará-Mirim, Macaíba, outra essa questão. E as concessões, quando ela é dada, essas concessões é discutido com a prefeitura, né? Então, não há uma discussão no âmbito da região metropolitana que se faça isso, né? Eu acho que o que poderia fazer esse processo de discussão seria um conselho que não se reúne, pode me corrigir, não se reúne, que é o Conselho Metropolitano, né, que poderia se discutir com os prefeitos da região metropolitana. E é assim, e cada um que faça o seu dever de casa, que queira fazer o seu dever de casa no seu formato. E assim, na questão, inclusive, do plano diretor, o Macaíba está lá, tentando discutir a questão do seu plano diretor, né, São Gonçalo, e a gente fica... Não precisava muita coisa aqui. Por exemplo, se qualquer pessoa, qualquer usuário querer ir ao aeroporto de São Gonçalo, ele vai ter que optar por táxi, por Uber, ou esperar um ônibus que ele, salvo engano, ele passa 2 vezes por dia, 1 vez por dia, e é quando passa, segundo informações que não tem, nem está passando mais, né? Nem tá transitando mais. Então, assim, é muito difícil, né? Você está na região metropolitana, onde você não tem o aeroporto, né? Que o aeroporto, por mais que seja o aeroporto de Natal, mas é em São Gonçalo do Amarante, e você não poder discutir essa mobilidade. Então, assim, o que eu quero, inclusive, aqui, não sei se respondi, assim, é muita questão que a gente tem que responder no formato que a gente enxerga no dia a dia, né? Porque a gente está no dia a dia. Quando a gente está no dia a dia, a gente enxerga uma forma, e essas formas, na maioria das vezes, as perguntas não é muito tecnocrata, é a pergunta do que a gente está enxergando, certo? E a gente tem que formular para que as pessoas entendam que a gente tem que ir por outro caminho. E uma outra questão aqui que eu agradecer a todos vocês aí, né, pela oportunidade de estar aqui batendo papo, um bate-papo 65, e fazer um apelo para que a gente
faça grande mobilização, porque o plano diretor de Natal vai acabar com a nossa cidade. Esse plano que está sendo discutido na Comissão de Justiça, que vai passar pelas outras comissões todinha, esse plano ele não pode passar no formato que está, porque nós vamos ter uma cidade que não vai atender a população. Ou seja, nós vamos perder o nosso brilho de cidade do sol. Ok, Paulo César, muito obrigado pela sua participação. Esperamos contar com você em outras oportunidades. São 19 horas e 25 minutos e nós chegamos ao final da nossa 23ª edição, a 23ª edição do Bate-Papo 65. Quero agradecer aqui a audiência de todos e todas. Se você gostou, por favor, dá uma curtida aqui embaixo, se inscreve em nosso canal. Isso vai ajudar a levar informação e opinião a um número maior de pessoas. O Bate-Papo 65 vai ao ar toda quarta-feira, das 18 às 19h05, às vezes um pouquinho mais, como hoje. Um bate-papo com aproximadamente 65 minutos de duração. Contamos com a sua audiência. Um abraço e se cuidem. Vida longa ao Bate-Papo 65.